Caros camaradas, nós estamos numa fase da história em que temos de repensar as estruturas para tentar otimizá-las e para tentar ter o máximo proveito em benefício da democracia, em benefício do debate, em benefício da organização eficiente para melhor utilizarmos os recursos, melhor utilizarmos o tempo, melhor aproveitarmos a participação das pessoas nas estruturas para o melhor desempenho de toda a organização. A proposta que aqui está tem algumas propostas que são alterações substanciais, arrojadas, tem outras que são alterações de pequenos detalhes, de clarificações, e, portanto, na realidade são 13 propostas, mas eu vou falar apenas das 7 mais importantes e rapidamente. Sendo certo que todo este processo começou conversando com as duas candidaturas para que pudéssemos ter um processo de debate para além desta reunião nos próximos 6 meses, onde todas estas questões são avaliadas, pensados os benefícios, as desvantagens, todas as implicações que as alterações que aqui são propostas podem ter, algumas que podem ser eventualmente nefastas e que têm que ser corrigidas ou não adotadas, outras que valem a pena experimentar, sendo certo que todas as alterações estatutárias têm sempre a possibilidade no futuro voltar a ser revertidas se não funcionarem. Passando rapidamente às propostas mais substanciais que aqui vos trago e gostaria de apresentar muito genericamente, a primeira tem a ver com a forma como se fazem as eleições e como se fazem os congressos. O que acontece hoje em dia é que nós temos as eleições do Presidente e dos delegados ao Congresso antes da realização do Congresso. Isso, por si só, implica uns prazos muito mais dilatados, mas faz com que cheguemos aos Congressos com as grandes decisões já tomadas. O que faz com que o Congresso seja menos vivo do que aqueles Congressos do passado em que as eleições se faziam internamente. Ora, pensando eu que pretendemos continuar a ter eleições diretas pelos militantes, a escolha do Presidente do PS Madeira diretamente pelos militantes, porque é mais democrático, evita os problemas da representatividade dos delegados que criam distorções, torna o processo mais próximo daquelas que são as eleições públicas e que, portanto, mais próximo daquela que é a nossa realidade. Portanto, é importante manter essa lógica de primárias. Mas, por outro lado, acho que o Congresso, feito nestes termos, chegamos a esta altura em que a vontade de debater já não é tão forte. Já não existe um debate tão acentuado. E o modelo que proponho é o seguinte, é realizarmos uma reunião nos termos que esta se realiza, mas eventualmente aberta a muito mais pessoas, a todos os militantes, a necessidade de ter que eleger os delegados, mas todos poderem participar. E essa reunião idêntica à que hoje estamos presentes, realiza-se antes da eleição, quer do Presidente, quer dos órgãos do partido. No fundo, fazemos o grande debate, estou a ter imenso feedback, não sei se é possível corrigir isso, realiza-se um grande debate numa reunião magna e, após esse grande debate, então, fazem-se as escolhas dos órgãos do partido. Parece-me que este modelo é muito mais interessante, mas também tem uma enorme vantagem, que é a grande vantagem de poder reduzir o tempo que é necessário para a realização do processo do Congresso e de eleição de órgãos. Nós atualmente necessitamos de 4 meses, porque existem sempre interrupções, existem sempre prazos para a apresentação de listas e para a apresentação de candidaturas e para a apresentação de moções que são muito dilatados, porque tem que ser, é difícil encurtar esses prazos e, portanto, nós necessitamos de 4 meses para fazer todo este processo eleitoral e 4 meses em política é uma eternidade. Não faz sentido nós precisarmos de tanto tempo. Nós temos de ter processos mais ágeis para mais rapidamente nos adequarmos às circunstâncias políticas que são de enorme volatilidade. Não seria impensável termos eleições regionais daqui a 2 meses. E, portanto, nós não podemos perder tanto tempo numa alteração dos órgãos internos. Temos que ser mais ágeis, desde que garantimos o debate, o tempo para formular e para refletir e para, naturalmente, formar as opiniões das mudanças que são necessárias fazer. Uma outra alteração substancial que aqui é apresentada é termos um método de eleição para a Comissão Regional, uma vez que seria eleita pelas bases, um método mais parecido com aquela que foi a nossa proposta de lei eleitoral, ou seja, a possibilidade de elegermos os membros da Comissão Regional em listas concelhias, mas depois também com uma lista regional. E esta lógica de termos listas concelhias é exatamente o princípio que devemos ter os eleitos mais próximos daqueles que são os nossos eleitores. E se defendemos isso
para as eleições regionais, também devemos fazer o mesmo para as eleições internas e para a estrutura interna. Também no processo de escolhas de listas, no processo de alteração de estatutos que está a acontecer a nível nacional, ambos os candidatos defenderam a lógica das eleições primárias para a escolha de candidatos e para a forma de elaboração das listas. Mas ambos não estavam de acordo. Não estavam ambos de acordo sobre a forma como o fazer e sobre o âmbito dos votantes. Aquilo que propomos é uma forma de implementar as eleições primárias que naturalmente também terá que ser ajustada à reflexão que está a ser feita a nível nacional, no conjunto do país, e que será feita até março, é esse o prazo que o atual secretário-geral do PS se comprometeu a fazer cumprir, e portanto o debate que está em curso, e teremos também nós, no nosso período de discussão, aproveitar esse debate nacional e pensar de que forma é que as eleições primárias podem ser implementadas, sendo certo que, tendo o PS Madeira autonomia, podemos e devemos adotar um modelo que é mais adequado às nossas circunstâncias. Uma outra proposta bastante arrojada é aquela que defende que as remunerações das pessoas que desempenham funções políticas ou de nomeação política seja a equivalente à remuneração que as pessoas tinham antes do início de funções políticas ou de indicação política. Ou seja, a lógica de que a atividade política não é uma profissão, é uma função que é desempenhada a prazo ou a período e não numa lógica de profissionalização e que, portanto, as pessoas estão a exercer as funções públicas por substituição da sua atividade normal dentro de limites mínimos e máximos. No fundo, é uma forma que já existe em vigor noutro partido e que me parece que vale a pena ser discutido como modelo para a organização interna, porque faz com que as pessoas não queiram desempenhar funções políticas com base no critério de remuneração, mas com base no gosto de defender a causa pública, no gosto de atuar em defesa da melhor sociedade e não em uma questão remuneratória que não deve ser de todo um critério mais importante. Por outro lado, ao contrário, pessoas que têm melhores remunerações na sua atividade profissional não têm um ónus, não têm uma perda de participar em atividades políticas, porque obviamente teria que haver essa compensação também nesse sentido. Uma outra matéria que está muito na ordem do dia tem a ver com a necessidade da transparência de quem desempenha cargos políticos. Os cidadãos têm todo o direito à sua privacidade e a participarem nas organizações que entenderem. Estamos a falar, obviamente, de sociedades secretas, mas estamos a falar também das empresas, estamos a falar também das associações culturais ou desportivas ou filosóficas, o que queremos chamar. E a verdade é que, ao desempenhar funções políticas, em que, acima de tudo, está o dever de defender o interesse público, não pode haver dúvidas que determinadas pessoas tenham algum dever de obediência a outras estruturas ou a outros interesses que não só não são conhecidos, como podem ser conflituantes com o interesse público. E, portanto, é necessário, na minha opinião, haver um registro de interesses no início do desempenho de funções para que toda essa matéria fique clara e todos saibamos a bem da transparência e da defesa do que é bem comum e pode ser claras as dependências ou os interesses particulares que podem estar a influenciar essa defesa do bem comum. Depois, uma outra proposta que é essencialmente provocatória é a proposta de eliminação das estruturas inoperacionais. Os estatutos prevêem um conjunto de órgãos e estruturas do partido, algumas das quais estão inoperacionais há muito tempo. Algumas inoperacionais desde que foram criadas, outras inoperacionais há muito tempo. E, seguindo aquele princípio de que órgãos que não são usados apodrecem e caem, se os militantes não manifestam interesse em vê-los a funcionar, eles se calhar devem ser retirados. Na verdade, esta proposta está cá como provocação, porque eu acho que aqueles órgãos deveriam existir. E faz sentido que existam. O que não faz sentido é que os órgãos estejam previstos nos estatutos e depois não existam
na prática. E essa proposta é provocatória no sentido de motivar as pessoas que têm atividade na área sindical, enfim, um conjunto de áreas que aqui estão, dos autarcas socialistas que têm uma associação que na realidade não funciona nesse sentido, funciona como departamento, como já hoje aqui foi falado e foi uma das inovações do mandato anterior. O Departamento de Mulheres foi criado e que continua a não conseguir ter órgãos eleitos. A Comissão Permanente que está aqui prevista e que, na minha opinião, é um órgão que não faz sentido, porque aí sim há um problema até de legitimidade democrática que pode ser posto em causa, e o Conselho Consultivo que, pelo caráter informal que tem, também não faz sentido estar com o formalismo, que na realidade é um órgão que depois não tem competências específicas nenhumas, é apenas de aconselhamento e, portanto, não faz sentido ter esse cariz estatutário. E, finalmente, o último ponto que queria abordar é uma proposta de rotatividade nos eleitos, permitindo que mais militantes possam desempenhar as funções nos órgãos públicos, ou seja, ter regras claras de rotatividade, permitindo que uma determinada percentagem dos eleitos desempenhe a totalidade do mandato e outros elementos possam ter, à partida, logo pré-estabelecida a regra da rotatividade, permitindo maior experiência no desempenho de cargos, mas também pondo a salvaguarda que isto aplica-se estando o PS, nos casos em que o PS está na oposição, estando no poder, obviamente que a necessidade de eficácia e a consistência da atuação faz sentido que não exista essa rotatividade. Eu gostava só para terminar de relembrar só que a primeira vez que uma proposta desta natureza surgiu foi uma proposta do Sérgio Rodrigues, já há algum tempo. Houve já, por minha iniciativa também, em debates internos, a discussão de tentativas de implementar isto e, naturalmente, acho que é uma ideia que vai fazer o seu caminho e que beneficiaria o partido no seu conjunto. Todas estas propostas são para ser debatidas nos 6 meses, com contributos, umas serão para ser implementadas, outras não. O que é importante é que possamos refletir sobre o mérito e os riscos que cada uma delas encerra e que não tenhamos medo de experimentar. Porque nós estamos numa fase em que é preciso fazer mudanças, é preciso aproveitar o clima que estamos a viver para fazer essas mudanças e termos a estrutura que melhor se adequa aos nossos objetivos e à nossa eficácia. Muito obrigado.